SafeCondo. Moradores acessam por biometria. SafeCondo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. Safe Group, Powered by Servipa. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Segue a Pauta podcast. Eu sou Tiago Correia, um amante do segmento tão complexo, mas não complicado, condomínio. E hoje vamos falar um pouquinho sobre responsabilidades, manutenção e conservação. Até onde fica a responsabilidade da administradora na conservação do condomínio, a responsabilidade da engenharia condominial e onde também começa a responsabilidade do condômino, pessoal. Esse sim também tem muita responsabilidade nesse plano de manutenção e conservação do seu condomínio. Segue lá, Segue a Pauta Podcast no Instagram, tá? No YouTube também. Temos o link que você tem que marcar para receber essas demandas, esse conteúdo que é de grande importância e distribuir, pessoal. Sim, você tem a maior responsabilidade com o Segue a Pauta Podcast, é levar o conhecimento para esse público, tá? Para você, condômino, para você que vive no ambiente condominial. E eu estou aqui com ela mais uma vez, Sim. Cida Azevedo. No café e na água. Que é para começar a noite bem esperta. Então, pessoal, a pauta hoje, ela é diretamente para você que é condômino, que precisa saber a responsabilidade da tua administradora, como vai a administração da engenharia do teu condomínio e quando começa a tua responsabilidade. Então, assim, se você somar isso, você vai ter um patrimônio valorizado, conservado, né? E, obviamente, bem cuidado, né, pessoal? Então, para isso, a gente trouxe aqui 2 convidados especial. Mas antes de falar dos nossos convidados, hoje vamos falar primeiro dos nossos apoiadores, né, Tiago? Perfeito. Sem eles, assim, a gente não consegue fazer muita coisa, nem chegar tão longe, né? Exato. Queria agradecer a participação aqui com o apoio da Eleal, Alpex Gás, Pague Seu Condomínio, Live Portaria, Elemac Elevadores, Lima Soluções Prediais, Top Jardim e Safe Condo. Isso. Obrigada, pessoal. Continua com a gente, tá? Nessa temporada e nas próximas, por favor. Calma, mas quem quiser participar ainda tem chance, tá? Sim. Aqui Segue a Pauta que é um coração de mãe. Sempre cabe mais um, né? Isso. Então, assim, pessoal, a importância de levar empresas conceituadas para você, condômino, para você, síndico, que pode conhecer novas opções de prestação de serviço. Então, temos muito mais, tá? Então, busca lá empresas que têm um certo know-how, uma certa estrutura, que está preocupada em levar manutenção e qualidade para o seu condomínio. Vai lá, Cida. Perfeito. Então, a gente íamos trazer hoje uma administradora para estar aqui conosco, mas ela não pôde vir, então mandou um representante, Dr. Tiago Oliveira. Ela levou uma topada. Tô fora, eu não tô representando a administradora, não. Tô fora, não. Estamos aqui então, assim, compondo a bancada, pra completar. como de costume. Sempre aqui temos aqui um colega da área jurídica para simplesmente auxiliar os nossos hosts aqui e que os trabalhos possam fluir na sua tranquila calma. Sim. Agora, representando o pessoal da engenharia conteúdo, de maneira qualificada conosco, é ela, a doutora Renata. Olha aí, Olá, Renata pessoal. Gomes. Eu fiz até a apresentação dela, me pensou? desculpe, viu? Gostei. Rapaz, não, ele depois do Segue a Pauta Momento Jurídico, né, que tá como um host lá apresentando o nosso William Bonner, né? Ou Cid Moreira, o nosso Cid Moreira, né? Ele tá todo, rapaz. Eu estou me ó. sentindo estranho sentando desse lado da bancada, mas eu sei que é só para um espaço curto de tempo. Tudo bem. Mas podcast é uma coisa encantadora. Eu digo a você que eu sempre sento aí desse lado, né? E hoje eu estou aqui. Mas é bom, né, Tiago, sentar do lado de lá? Com Qualquer certeza. coisa a gente troca, né, Tiago? Não tem problema. Mas a minha energia é sensacional, né? É impressionante. Mas aqui a gente não tem lados. É, né? exatamente. Aqui- Lado de lá, o lado de cá, todos nós estamos para contribuir para que o nosso
nossos condomínios, né? Os nossos condomínios cresçam, aprendam, conheçam e se desenvolvam. Mas, né? na verdade, Cida, eu fiquei curioso. Como é que você vai se sentir nos próximos programas aqui, quando eu estiver fisicamente do seu lado? Você vai ficar Não triste? estiver fisicamente, né? Isso. Então, Vai mas colocar alguém no meu lugar? tô pensando Ô, Cida, nisso. sério? Não, eu vou chamar outro Louro José. Ah! Vai. Aí não dá. Bom, pessoal, segue a pauta. Segue a pauta. Brincadeira interna, pessoal. E brincadeiras à parte, vamos entrar no nosso conteúdo, né? A gente sempre fala sobre a administração dentro do condomínio. E aí, quando a gente fala de administração, o pessoal pensa em administradora, tá, mas a administradora, o que é que ela faz? Qual é o papel dela dentro do condomínio? Né? Então, vamos conversar um pouco sobre esse papel. Onde começa a responsabilidade dela, onde termina, e aí onde começa a dar engenharia, a gente vem em seguida. Então, doutor Tiago, o senhor pode falar um pouco sobre o que o senhor acha, onde começa a administração da administradora e onde ela pode terminar, até onde vai o limite dela? Primeiro, vamos começar extirpando esses doutor Tiago, de novo essa situação. Desculpa É porque aí. quando a gente lhe vê de gravata mesmo, não tem Eu como já manter a disse que isso não vai cordialidade, não. acontecer. Não, isso não vai acontecer. Né? A gente tem que manter aqui a estrutura Gente, formal. eu sonho o dia em que eu vou ver Tiago Oliveira chegar aqui sem terno e sem gravata. Olha, eu vou soltar fogos. Calma. Foguetão. Estamos aqui para Mas fazer... hoje a pauta tá bem descontraída Tá para a mesmo. importância do tema, viu? Tá todo mundo aqui achando que a gente tem pouca coisa pra falar. Mas eu vou logo fazer aqui. Mas eu vou falar do Dr. Felipe Faustino, tá? Advogado condominialista em São Paulo. E ele tá mudando, Tiago, esse conceito do advogado formal, de terno, gravata, né? Então, assim, ele já vai no escritório de camisa polo, ele já faz alguns programas de camisa polo, uma coisa bem descontraída, que é para quê? Para aproximar o síndico, para aproximar a população condominial para o especialista. Porque, assim, muitas vezes a gente não, né? Muitas vezes a gente vê o profissional assim, alinhado, bonito, cabelo penteado, e tem aquela barreira, né? E quando ele tá ali despojado, esporte e tal, tranquilo, ou seja, se aproxima mais, né? Então, assim, doutor Tiago, parabéns, tá? Sempre bonito, sempre alinhado. Sempre alinhado, sempre, Né? sempre na régua. Nosso colega doutor Faustino, ele tem essa forma tão extrovertida por duas situações. Primeiro, claro, pelo patamar financeiro que ele já alcançou dentro da profissão. Então, para ele fica mais fácil fazer isso, né? Não Andar de polo. entendi. E outra coisa, eu passei 5 anos na faculdade, amigo, andando de ônibus para justamente trabalhar assim mesmo. De terno, gravata e gel no cabelo. Então, assim... a profissão é formal e a gente vai seguir essa formalidade. Mas voltando para a pauta do programa, eu gostaria de dizer a vocês que, independente desse questionamento de onde é que começa a responsabilidade de né? No caso da administradora, e onde termina uma e começa a responsabilidade da equipe da engenharia condominial, antes disso, vamos dizer de quem é a responsabilidade principal por tudo. E aí a gente vai lembrar, como inclusive já verificamos aqui do nosso momento jurídico, que dentre as competências dos síndicos, elencada lá no 1348, nós temos lá no inciso 5º que é responsabilidade do síndico, compete ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessem aos possuidores. Então, pessoal, a gente pode até tentar discutir aqui do ponto de vista de logística, Sim. como a gente estruturar esse trabalho auxiliar ao síndico, mas a responsabilidade, como bem sabem os queridos síndicos hosters Sim. desse programa, é dos senhores, por indicação legal. Então, no final das contas, vocês podem gerir, façam a Isso. gestão como queiram, mas a responsabilidade é de nossa. vocês. Então, já ficam essas primeiras considerações. Ele já vem dando atacada. E aí, ao longo do programa, a gente vai conversando mais e fazendo mais pontuais inserções. Só que Mas- os síndicos, eles não conseguem fazer essa gestão do condomínio sozinhos. Perfeito, Não é isso, Tiago? perfeito. Então, por isso que é importante que vocês, como gestores, selecionem bem o administradora de condomínio e que faça abraço também de vocês, tanto a parte de engenharia como de advocacia, do direito. Não é isso? E aí, nessa divisão, destrinchar bem o que é de competência de cada
um desses segmentos, né? A gente, quando entra na engenharia, né, eu posso já me adiantando, quando a gente fala sobre a engenharia, a gente fala muito que a gente implanta dentro de um condomínio a gestão de manutenção. Sim. Tá certo? Que o próprio nome já diz. O que é a manutenção? É a gente fazer a conservação ou o reparo de algum sistema, de algum elemento, sempre visando a integridade do condomínio. A gente está ali para a gente cuidar do condomínio, para ele ter um bom desempenho. E ele aumentar a vida útil, né? Sim. Porque dá valor àquele condomínio. E o mais importante, a segurança de todos os usuários. Exato. É como um Conservação e carro, manutenção, né? É como um Valorização. carro. Você compra um carro, você tem que fazer a manutenção dele externa, que é a beleza, que é a limpeza, a higiene, conservação. E Isso. você tem que fazer a manutenção mecânica. Periodicamente, levar na oficina, fazer troca de óleo, fazer as manutenções e revisão do motor. Então, a mesma coisa é um condomínio. Então, você tem uma administradora que ela vai gerir aquela parte contábil e a administradora da limpeza, da conservação do dia a dia do condomínio, e você tem que ter o especialista na engenharia condominial exatamente para ver aquelas patologias e aquelas a gestão de manutenção da 5674, né, da ABNT, que é a manutenção e conservação do patrimônio. Então, são duas gestão administrativa, a gente pode dizer assim, né, de conservação do patrimônio, mas cada uma na sua pegada. Então, uma puxa por um lado e a outra puxa para o outro. Eu diria mais, na verdade, que elas são complementares. Isso. Complementares, Eu acho que elas são estritamente complementares. E aí já vai aqui também uma observação bem importante. Eu acho muito confuso você simplesmente querer delimitar de maneira genérica onde é que termina a responsabilidade da administradora, não é? E você começa a entrar na seara da manutenção e da engenharia, né? do campo da engenharia. Eu acho que uma forma que a gente tem para poder elidir e não ter dúvidas sobre isso, nosso querido seguidor síndico ou condômino, é que a gente, detalhe, Tiago, nos contratos com as administradoras, exatamente o escopo de manutenções de natureza preventiva dela. Claro, Renata, dentro daquele escopo que pode caber a uma empresa administradora. Isso. Uma manutenção básica, né? Uma manutenção básica. O que é que a gente está falando de manutenção básica? Que tipo de manutenção? A gente está falando da manutenção preventiva? A gente está falando da manutenção corretiva? A gente tem que fazer essa distinção. Tem a manutenção... Ainda tem a preditiva. E a rotineira, né? Que a gente chama assim. Exatamente. Então a gente tem que fazer essa distinção. Então eu acho que para esse, claro que no campo de atuação da administradora, você tá aquele escopo de manutenção corriqueira do dia a dia, uma troca de lâmpada, ajuste, uma troca de lâmpada, um ajuste. Agora, eu acho que para facilitar, tudo isso pode ser, na medida do possível, discriminado contratualmente. Isso. Né? Sim. Perfeitamente, Tiago. Na sua fala inicial, você já traz o Código Civil, onde aponta lá uma competência direta do síndico, tá? Propriamente dita, aqui em Alagoas, aqui em Maceió, a gente tem um hábito de que a administradora de condomínio, ela terceiriza alguns serviços, ela realiza para o condomínio alguns serviços básicos de manutenção. Eu acho que só é basicamente esse plano básico de manutenção que a gente consegue identificar ali onde termina a competência propriamente da administradora e entra a manutenção preditiva, sim. O que é que acontece quando eu falo aqui em Maceió? A administradora, ela entrega ao condomínio na terceirização limpeza de caixa d'água 2 vezes ao ano. Que acaba batendo com o escopo da 5674 e do manual, do próprio manual do proprietário. No objetivo dela, mas não propriamente dita na atualização, na execução. Tá? Então, assim, limpeza de caixa d'água 2 vezes por ano, ou seja, de 6 em 6 meses vai uma equipe ali fazer essa limpeza de caixa d'água e cisterna. Limpeza de caixa de gordura de 3 em 3 meses, dependendo da produção ali de cada condomínio, né? O número de habitantes e a produção ali daquele produto. Detetização das áreas comuns, tá? Manutenção elétrica e hidráulica. Umas dão piscineiro, outras dão jardineiro. Você tá entendendo? Então, são uma série de serviços de manutenções básicas para o dia a dia do condomínio, aquela manutenção ali que a gente está acompanhando, que elas dão, tá? Que não é uma realidade atual fora de Maceió. Por incrível que pareça, né? Recife tem algumas que fazem, mas não todas. Mas aqui é uma realidade, a terceirização. Isso. Então, a gente precisa chamar atenção para esse gestor, para essa população,
da realização dessas manutenções, da frequência dessas manutenções, e daí em paralelo, ou seja, esse manual de manutenção, esse plano de manutenção, de conservação, conjunto com a manutenção predial. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem que estar em conjunto porque, assim, exemplo, serviços de jardinagem. Muitos desses serviços precisam ser feitos com RT. Limpeza e manutenção de caixa d'água. Precisa de manutenção As NRs. das NRs. O cumprimento das NRs. Os cumprimentos das NRs e precisa de ART. Porém, a gente descobriu esses dias, né, Renata? Que, assim, aqui em Alagoas não é obrigatório ART, tá? Então, assim, tendo o laudo da limpeza da caixa d'água, né? E o teste de potabilidade já é o suficiente. Então, isso já elimina a questão de se ter um RT. Isso é muito bom, porque, assim, nem todas as empresas que trabalham com esse serviço têm a ART, né? Tem equipe, então, mas se tendo um laudo do químico que fez a limpeza, da empresa que fez e do teste de potabilidade, fechou, né? A gente pesquisou muito, né, Renata? Por isso que é onde a engenharia entra, né? Exatamente. Com a elaboração do plano de manutenção. Isso. Nesse plano de manutenção, ele vai conter toda a periodicidade desses sistemas que vocês estão falando aí. Subdivide também os sistemas, os subsistemas, os elementos, as atividades. Por exemplo, para fazer uma limpeza de caixa d'água, o que é que precisa fazer? Vai descrevendo passo a passo do que precisa e a periodicidade, a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 1 ano. Tudo isso baseado em normas que determinam essa periodicidade. Isso. E o mais importante, de quem é a responsabilidade de se fazer aquela manutenção? É de responsabilidade da própria manutenção do prédio, do condomínio, ou seja, da administradora de condomínio, ou não? Tem que ser de uma empresa especializada, ou tem que ser de uma empresa capacitada. Então, é onde entra a engenharia, fazendo toda a elaboração desse plano de manutenção, contemplando todos esses itens. E contemplando o que vai ser da administradora e o que vai ser da empresa que especializada. vocês vão ter que contratar para poder realizar esses serviços. Perfeito. Desculpa, eu vou viu, pegar, Thiago? vamos tirar pau ímpar para ver quem vai estar falando primeiro. Pessoal, eu acho que o ponto mais importante, eu acho que um dos pontos mais importantes é a gente tentar conscientizar vocês que a gente não está falando de engenharia condominial, a gente não está falando de advocacia, direito condominial, para gerar despesa para o condomínio. Eu estou falando ultimamente, Renata, que a gente está no período de transição. E estamos no meio dessa transição, nós gestores, vocês profissionais. De quê? São empreendimentos de 30 a 40 anos sem manutenção. E sinais vêm sendo dados constantemente. Você está entendendo? Então, chegou a hora da responsabilidade, chegou a hora da virada de chave, chegou a hora da capacitação, da atualização do síndico em levar para a sua população a responsabilidade dessa manutenção. Foi falado aqui há pouco de que, para que manutenção? Valorização, durabilidade, segurança, cuidado, é a sua família, é o seu ente. Então, quando a gente está falando de engenharia predial, quando a gente está falando de advocacia, direito condominial, não é para gerar despesa, é sim para levar para vocês o conhecimento que vocês precisam dessa informação, né? Então, quando a gente vem falando de plano de manutenção, a gente está falando agora muito da questão do engenheiro presente no condomínio, onde o síndico ele não é o especialista, ele tem um pouquinho de conhecimento para poder discutir com esse especialista, mas o profissional habilitado, ele tem que estar junto com o condomínio. Então, é o momento, ou seja, gera custo, a gente não está fazendo reserva de mercado, geração de receita para conselho regional, não é nada disso. Simplesmente a segurança e a durabilidade e a transparência desse empreendimento. E eu ainda acho que não gera custo. Não, é um investimento. É um investimento, né? Para ambas as partes. Para você, condômino, é um investimento porque você tem a garantia que o seu condomínio está sendo bem cuidado, está sendo bem valorizado. É um investimento para o síndico? Sim, porque ele não sabe todas
as especificações da 5674, das NRs necessárias, do que tem que ser feito. Então, assim, até porque se a gente fosse basear em tudo isso, a gente vai ficar louco. É muita informação para nossa vida, né? Doutor Tiago, quando começa a falar aí, Tiago, quando começa a falar... Uma hora você consegue, não se preocupe não, uma hora você consegue. Quando ele começa a falar ali, já a responsabilidade do síndico, né? E lá vem, lá, a gente já fica, poxa, caramba, né? Então, assim, quando você, síndico, contrata uma equipe, um engenheiro, né? Para acompanhar o seu condomínio, você vai ter certeza que as manutenções estão sendo feitas, as NRs estão sendo cumpridas, a 5674 está sendo cumprida na sua, e a 16280 está sendo cumprida dentro do que tem que ser feito, e automaticamente, não é que você vai deixar de ser responsável, não. De forma nenhuma, você vai continuar respondendo civil e criminalmente. Mas você tem uma pessoa ali que vai estar habilitada para atestar que foi feito o serviço da maneira correta. Então, o risco que você tem já minimiza. Dentro de qualquer ação. Tô certa? Com certeza, Cida. E só para complementar, além do critério de necessidade de realização das manutenções, que pode levar a uma valorização do imóvel, a gente não pode esquecer que as próprias manutenções e cumprimento das NBRs, elas decorrem também de algumas necessidades legais, atendimento de decretos legais, como é o caso da nossa norma de inspeção predial, né? Aqui em Maceió desde 2012. Então, acaba sendo um imperativo, muito mais do que simplesmente para a valorização do imóvel, sendo um requisito necessário de própria continuidade de existência do condomínio, né? A gente não pode esquecer que aí temos aí a nossa norma 16747, né, desde 2020, mas a norma só apenas veio para regulamentar a determinação legal contida, no caso aqui de Maceió, desde 2012. Então, a gente não pode esquecer também dessa obrigatoriedade, né? Sim. Desse elemento da obrigatoriedade. Tiago, só um complemento, além da norma da inspeção, a gente tem uma lei municipal, né? Que Sim, exige, exatamente. Que é a lei 6157. Isso, que é 2012. Que ela exige, foi desde 2012, porque nem existe essa NBR, mas nem todas as cidades, nem todos os estados contemplam uma lei municipal. Isso. E aqui em Maceió, a gente tem ainda essa lei. E você sabe, Renata, que a NBR, ela veio, ela aparentemente, ela pode ser tardia para os locais que já tem decreto regulamentando, mas o sentido dela, e com certeza você como engenheira sabe bem melhor do que eu, que o intuito do nascimento da NBR foi justamente você forçar para aqueles municípios que não têm a legislação própria, você ter a edição de decretos e leis que regulamentem essa obrigatoriedade da realização da inspeção predial, né? Isso também é um fator histórico interessante. Cida, agora é para você, tá? Não é para os convidados, não. Botar fogo no parquinho, tá na hora, né? Você como síndica, você como gestora condominial, como você vê essa prestação de serviço? Como que deve se dar essa prestação de serviço junto à administradora para o condomínio? E como a administradora pode auxiliar o gestor nesse plano de manutenção? Então, dificilmente a gente vai encontrar uma administradora que ela tenha conhecimento na 5674. Que fala das manutenções prediais. Isso é fato. Não, eu acredito que não tenha nenhum. E a 16280 fala de? Manutenção, gestão de reforma. Vamos repetir exaustivamente. Até a gente de reforma, 16280, falar como se respira. 5674, exatamente. Então, o que acontece? Dificilmente a gente vai encontrar a administradora que tenha esse conhecimento. Eu acho que se conta a dedo, uma ou duas, se tiver, assim. Conte mais, por Nossa Senhora. E aí, o que acontece? A maioria das administradoras, por não ter esse conhecimento, ela orienta muitas vezes o síndico, mas orienta de uma maneira até que de certa forma equivocada, no intuito não de prejudicar, de falta nenhuma, mas falta de conhecimento realmente, e elas querem ajudar. Falta de conhecimento não, a ninguém cabe a alegação de falta de conhecimento. Doutora Nádia, que sempre está repetindo isso aqui, hein? A falta da busca do conhecimento, porque o conhecimento está aí para todo mundo. Aprendida. Basta querer... Segue a pauta também, ensina aqui a gente, olha só. Basta querer buscar o conhecimento, né? E eu digo mais, nos dias de hoje em que você tem acesso a todas as informações na palma da sua mão, você não busca informação se você não quiser. Né? Então... Caraca, um iPhone. Fica quieto, cara. Deixa aqui. Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que acontece?
as administradoras, se elas atentarem a estudar e buscar, ou ter pelo menos na sua gestão alguém que tenha uma base de conhecimento nesse sentido, vai ajudar muito. O que eu faço? Hoje eu trabalho com 2 administradoras. Me dê uma parte. Você está falando, então, que a administradora, quando ela executa essas manutenções básicas, o funcionário dela tem que ter a NR33, Sim, espaço a confinado para limpar a caixa d'água, a cisterna. Quando ela terceiriza, quando ela dá isso no contrato dela e terceiriza para uma outra empresa, é competência dela essa fiscalização e entregar ao síndico, isso, né? Exatamente. Perfeito. Isso se ela não tiver uma equipe de engenharia nela. Se tiver, se o condomínio tiver, pode trabalhar em parceria. A administradora também pode ter equipe de engenharia, né? Para fazer essa orientação e fazer esse próprio plano de manutenção. É até recomendado. Né? Já que ele oferece esse serviço, é recomendável que tenha uma equipe de engenharia que possa orientá-los exatamente nesse processo da 5674, da gestão de manutenção, e da 16280, que é da gestão de reforma. Então, se acho ele que tiver... a 16280 já é mais a engenharia direto com o síndico, né? Que é uma coisa mais corpo a corpo ali, não? Mas, assim, ele pode ter... Para orientar, pelo menos, a equipe. Sim. Então, assim, o que eu faço hoje com a administradora que eu trabalho? Eu tenho 2 supervisores, um em cada condomínio, né? Então, junto com a minha engenheira, né? Que eu não posso falar o nome aqui para não fazer jabá, né? Renata? Pode falar, não tem problema. É uma pessoa chamada Renata Gomes, mas é uma excelente profissional. Então, e o que a gente faz? Junto, a gente chama a equipe da supervisão e orienta ele dentro da gestão de manutenção. Faz o plano de manutenção e orienta ele. Isso aqui tem que ser feito dessa forma, tem que ser seguido essa norma aqui, precisa dessa documentação a empresa que vocês vão contratar. E aí, até mesmo, e para fiscalizar, a gente precisa desse equipamento aqui para fiscalizar, e você tem que estar junto, tem que ver, porque nem a engenheira, nem o síndico vai estar ali na hora que vai estar se limpando a caixa d'água, né? Então, automaticamente, a equipe vai estar lá, o supervisor está lá e ele está fiscalizando. Então, isso ajuda bastante, porque ele já começa a entender como fazer e automaticamente ele começa a levar para os outros condomínios. Ô Cida, também. mas só pra gente organizar o pensamento, tu estás colocando essa situação do ponto de vista prático, quando a administradora, eventualmente, ela fornece, ela por disposição contratual, ela fornece aquele serviço. Isso, exatamente. Então você está falando que na hora da execução, aí sim você, junto com a sua equipe de engenharia, orienta. Você fiscaliza a administradora que, por sua vez, pode terceirizar o serviço. Só pra gente organizar o plano de ação. Ah, tá, tudo bem. Porque eu acho que cada vez mais, e essas questões mais sensíveis, eu acho que a gente poderia, até pela responsabilidade direta do síndico, a gente poderia trazer isso para um campo de atuação diretamente para a equipe de engenharia. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando aqui algumas situações do mundo ideal, né? E como você está tentando educar, né, no seu caso específico, educar o mercado. Mas pela deficiência que a gente vê no mercado, né? Quando a gente encontra aí, a gente tem muitos profissionais bons, muitas empresas, administradoras boas no mercado, mas me preocupa sobremaneira a gente pensar em alargar a esfera de responsabilidade, né, dessas administradoras num trabalho que não é um trabalho rotineiro deles. Então eu acho que é prudente, Renata, que a gente aumente sim e reforce a importância da equipe de engenharia, sabe? Eu tenho alguma preocupação em a gente, mais uma vez, atribuir mais uma responsabilidade para a administradora. Eu acho que isso pode causar, em algum momento, uma certa confusão. Agora, entendo que, sendo feito dessa forma que você colocou, o caminho é esse. Ainda que se terceirize, devidamente comunicado, todas as questões dos cumprimentos das normas, eles devem ser realizados à risca, né? Eu tenho um contraponto aí na fala do Tiago. Mas eu não concordei, viu? Não concordou, não. Você viu que eu não concordei. Isso. Eu acho que a responsabilidade tem que ser da equipe de engenharia. Sim. Mas quando... Eu acho que na fala da Cida... Você não vai discordar de mim? Claro. Então tudo bem. Você quer discordar porque quer, então. Porque se eu não concordei nem discordei, você mesmo assim... Não. Mas só para deixar claro assim, o ponto de vista, assim, da gestão como si, né, em si. A administradora, que a gente está falando de administradora, é a administradora terceirização de condomínio. É aquela administradora que terceiriza a mão de obra e coloca no seu objeto contratual vários serviços, certo? Então, quando ela já oferta esse serviço no contrato dela, e aqui em Maceió
toda administradora que terceiriza a mão de obra coloca essas manutenções, esse serviço no contrato, então automaticamente passa a ser uma responsabilidade dela a entrega desse serviço como manda o figurino. Ponto. Quem vai exigir essa documentação é o nosso engenheiro. É o engenheiro. Nesse ponto, todos nós concordamos. E o síndico também. Isso. E o síndico também, porque assim, vamos um cenário ideal, mas num cenário real, a gente sabe que nem todo condomínio, nem todo síndico tem esse conhecimento ainda de levar para sua assembleia a importância de uma engenharia condominial. Isso. Como muitos condomínios não têm o advogado condominial. Ou seja, eu não tenho inadimplência, não tenho cobrança, não preciso de advogado. Onde se o advogado fosse só cobrança de inadimplência. Então, assim, muito mais que isso. Como o síndico não tem esse conhecimento ainda, e a ideia do Segue a Pauta é levar, startar esse conhecimento, fazer com que ele se faça pensar. Então, ele sabendo dessa importância, ele vai fazer uma busca melhor das empresas que vai prestar o melhor serviço para ele. Isso. Tiago, isso vai elevar o custo? Não sei, a concorrência está aí. Agora, se eu estou pagando, eu preciso de uma coisa bem executada. Até porque o que acontece, Tiago? Tiago não, Tiago sou eu, ele é Tiago. Tá bom. Eu não entendo também Acontece, Tiagos. É o seguinte... Fica melhor assim. Fácil, né? Fica melhor mais assim. fácil, né? O que acontece? As administradoras da nossa região, elas, como o Tiago aqui, meu host... Tiago Só lembrar vocês que as pessoas têm sobrenome, tá? Então fica fácil. Correia, Carvalho, Oliveira, entendeu? Alves. Pronto, então, assim, a gente tem como fazer uma distinção. Boa. Então, o que acontece? Rapaz, é uma raça ciumenta, né? Não é? Eu fico besta com isso. Eu tô aqui só olhando. Né, Renata? Aí, o que acontece? A administradora, ela é contratada para aquele serviço e ela oferece aquele serviço. Muitas delas pegam a sua equipe de limpeza, né? De limpeza e conservação, que é aquela mesma equipe que limpa lá os corredores, que faz o faxinão, pega essa mesma equipe e leva lá para lavar a cisterna, sem NR, sem equipamentos necessários, sem ter um certificado de uma empresa qualificada. Sem usar o material de limpeza adequado. Sem usar o material de limpeza. Sem usar o material de limpeza. Enfim, são N situações, né? Então, aí o que acontece? Para diminuir o custo do condomínio, né? Para diminuir o custo, inclusive até deles também. Perfeita observação. Mas aí o que acontece? Aí o síndico, por falta de buscar conhecimento... falta de tempo. Ou falta de tempo, também não está lá dedicado àquilo, porque ele tem outros afazeres, ele não está dedicado 100% ao condomínio. E também não tem o conhecimento dessas situações. Então, o que acontece? Acaba-se muitas vezes sendo notificado, multado pela a mal limpeza daquele ambiente. A água, na hora de fazer o teste de potabilidade, a água está contaminada. O condômino, você não sabe nem como é que você está consumindo aquela água, você está lá fazendo a sua comida achando que a água está limpa. Não sabe se tem barata dentro. Não sabe de nada, porque pombo na verdade... morto. Nesse nível. Então, assim... Ela fala muito quando mesmo. A gente fala... Tô com as 4 perguntas aqui para você. Sou eu agora, então, viu? Quando a gente fala... Tem que levantar a mão. Então, quando a gente fala na questão de que se a administradora propõe, ela tem que saber. Se ela não sabe, ela procure saber, tá? E aí, no meu caso, com a administradora que eu trabalho, ambas têm conhecimento, trabalham com outras empresas para fazer esse serviço, não tem uma equipe, contratam a empresa, e aí essas empresas contratadas a gente orienta e já pede a documentação necessária, e o pessoal realmente faz, o pessoal realmente encaminha. E a nossa querida Renata acompanha e supervisiona junto com o supervisor da empresa. Então, automaticamente, para mim, eu me sinto confortável dessa maneira, eu me sinto confortável em ensinar, transparecer o trabalho que eu conheço. Parabéns, Só um minuto. Ô, Renata, que bom, né? Que Cida vive e tá passando aqui um oceano tão azul de calmaria. Eu vou fazer uma pergunta pra passar a palavra pra ela e ela somar. Na verdade, a pergunta não, eu vou pedir um favor. Eu queria que você problematizasse pra gente. Dissesse onde é que tem o problema, onde é que tem a tensão, porque tá tudo tão tranquilo. Eu não tô acostumado com isso no meu dia a dia. Tranquilo. Mas olha só. É porque a gente trabalha com tranquilidade, né, Renata? É meu lema, é levar a tranquilidade para os síndicos. Porque
Porque, querendo ou não, tudo é muito problema mesmo. Mas depende de como a gente encara e como a gente se antecipa a eles. Exato. Perfeito. Entendeu? Então, eu levo a solução... preventivo, né? O preventivo. Então, quando a gente contrata, quando um condomínio contrata uma administradora de condomínios, como o Tiago diz, já está no escopo dele alguns serviços. Até complementando aquilo que você falou, que você disse que é competência da engenharia fazer o acompanhamento dessas manutenções. E assim a gente faz. A equipe do condomínio, os síndicos, eles precisam de uma equipe de manutenção. Eles precisam de uma equipe lá para cortar a grama do jardim, para botar o cloro na piscina, para fazer a limpeza dos halls, das garagens. Quem são essas pessoas da equipe de manutenção dele? É a administradora, geralmente é a administradora de condomínio, que quando eles vão contratar essa administradora de condomínio, eles contemplam esse tipo de serviço. Quando a parte da engenharia entra para fazer todo o plano de manutenção, porque é o seguinte, é um plano de manutenção preventivo. A gente tenta trabalhar não com a correção. A correção, a gente tanto desgasta mais o empreendimento como gasta mais dinheiro com isso, né? Não tem cofre de caixa de condomínio que aguente. Como o Tiago começou aí uma fala falando que as edificações de 30, 40 anos, eu já fui para uma edificação de 30 anos que disse, Renata, para que eu vou fazer inspeção predial? Eu nunca fiz. Precisa não. Você imagina? Então, a gente que mora num prédio, no primeiro ano, no segundo ano, a gente já precisa fazer manutenção. Imagina 30 anos sem fazer manutenção nesses sistemas. Então, por isso que existe a elaboração desse plano, eu insisto em falar aqui, a elaboração desse plano de manutenção que vai nortear o síndico quem são aqueles profissionais habilitados. E cabe aos síndicos ter uma equipe de engenharia junto com eles para verificar se aquele profissional, seja da equipe da administradora de condomínio, terceirizada ou não, está fazendo de acordo com as normas pertinentes àquele tipo de serviço. Geralmente são serviços mais, digamos, simples. São os serviços ditos corriqueiros, os serviços mais comuns, entendeu? Que a administradora oferece. São aqueles serviços que a própria norma diz, pode ser feita pela equipe de manutenção do prédio. Entendeu? Perfeito. Ficou todo mundo calado agora que eu... Na verdade, enquanto vocês pensam, eu não sei se foi o efeito do café que passou, eu gostaria até de fazer uma observação, Renata, e até devolver um pouquinho para você novamente, porque você falou pouco hoje, porque você é convidado, então hoje quem tem que falar mais aqui é você. Eu falo pouco, vocês falam demais. Sem muita... Eu preciso andar mais com vocês para aprender a falar mais. Sem muita, digamos assim, recado ou indireta. Eu tenho visto e eu tenho achado muito legal o tipo de trabalho que a gente tem contratado junto à engenharia, também um tema ligado à manutenção, que é você saber, às vésperas do encerramento daquele tão famoso prazo de 5 anos, você saber como anda a execução do plano de manutenção do seu condomínio, de acordo com a 5674. Eu não sei se você já teve alguma situação de ter sido contratada para desempenhar esse trabalho. Veja, é o trabalho, Cida, voltado para aquele condomínio, por exemplo, você que é uma síndica muito exigente, como tem que ser, você acaba de assumir, né? O encargo de síndica. Só um minutinho, né? Você enfatizou que a síndica, que a Cida síndica, não que é um trava-língua, é exigente, porque o Tiago não é não? Não, calma, calma, é porque ela e o mundo azul com a blusa dela, aí eu tô fazendo questão de destacar, né? Ele tá querendo jogar o foguinho no parquinho e jogar na fogueira, entendi. É só uma observação, até que esse tipo de trabalho que eu tenho visto de maneira recorrente. Então você acaba de assumir o condomínio e você quer saber, será que o condomínio anda fazendo as manutenções de forma correta, de acordo com a 5674, e eu acho que isso é mais um dos trabalhos da equipe de engenharia condominial, que é para fazer esse checklist, né, verdadeiramente, sobre como andam as manutenções do condomínio. Aqui eu não estou falando ainda de inspeção predial, que nós temos um prazo de 5 anos, né, e aqui eu não estou falando de nenhum outro tipo de laudo, eu estou falando desse trabalho específico de verificar se o manual de operação de manutenção está sendo cumprido devidamente à risca. Você já teve alguma experiência com isso? Eu queria saber o que você acha dessa situação. Então, para mim é?
Não, essa pergunta era pra mim, mas aí ele olhou pra Renata, a Renata responde. Não, na verdade é pra ela mesmo, porque ela, então como eu pra disse, ela ela falou pouco, né? Eu quero responder essa também. Você pode falar também. Cada um fala um pouquinho, Cada né? um fala um pouquinho. Então, é comum, quando vai passando esses prazos de 5 anos, a gente é procurado, né? Porque subentende-se que, quando se entrega um empreendimento, é incrível como a gente precisa fazer programas como esse aqui, precisa fazer encontros, precisa fazer reunião, precisa conscientizar não só os síndicos, mas também todos os moradores da importância de se fazer a manutenção, não só das áreas comuns que a gente está falando, mas dos próprios apartamentos que precisa dessa manutenção. Então, é comum, quando vai acabando esse período de 5 anos, aí corre, chama, né? Chama em dinheiro, faz um laudo, faz uma inspeção. E assim, é comum não se fazerem, não terem tanta atenção, não terem tanto cuidado para todas as manutenções que são pertinentes. É comum, Tiago. E chegam para a gente e não tem mais o que fazer. Porque você sabe que a garantia da construtora, ela é pertinente quando se faz a manutenção adequada. Não é isso? Tem que se cumprir a 5674, tanto se você seja morador do seu apartamento, Cida. Você não pode só pensar nas suas áreas Sim. comuns. Você tem que pensar também no seu apartamento. Sim. Então, você pode perder a garantia da sua construtora se você não estiver fazendo as manutenções Cabíveis. Cabíveis. Ao seu manual. Porque a gente recebe, né? O próprio condômino, ele recebe um cartãozinho, um pendrive com o o manual de manutenção do proprietário. que chama Manual do Proprietário. Que né? a gente chama manual do proprietário, manual do síndico, que vem com Que todo... é uma máxima questionável. A gente recebe... Assim, pelo menos os condomínios que eu Mas não é pra administro receber? hoje... Sim. Agora você falou. Mas entrega. Pela 14. Entrega. Hein? Não, Sim. tem, assim... Oi? Não, vamos lá. Vamos lá. Será? Toca fogo! Tocando fogo no parquinho. O ideal é que as construtoras entreguem. Pelo menos... O ideal não. O normativo correto. obrigatório. o correto, exatamente. Construtoras sérias entregam. Eita. Encerra. Agora sim! O negócio tá pegando fogo. Vamos lá. Os condomínios que eu administro, eu peguei desde o início, então assim, e fui síndica eleita na primeira assembleia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma inspeção de recebimento daquele condomínio, tá? Então, e a gente recebeu o manual do síndico e o manual do proprietário. Né? O manual do síndico, ele vem resumido um pouco das unidades, né? Que é a parte hidráulica e elétrica, mas o manual do proprietário, ele vem mais específico. E o manual do síndico, ele vem mais completo das áreas comuns e algumas coisas das áreas autônomas. Pelo menos nessa administradora aqui, nessa construtora que eu comprei esse meu imóvel. Num outro condomínio, quando eu cheguei lá, eu perguntei, foi a primeira coisa que eu perguntei às síndicas anteriores, à síndica, subsíndica, quando me chamaram foi: quais são as documentações que o condomínio tem? Quais são as manutenções que foram feitas dentro desse condomínio, dentro da 5674? Elas nem sabiam o que eram. E assim, eu pedi uma lista de documentação, a administradora não tinha 10% da lista. Enfim, manual do proprietário, eles não tinha, mas a empresa, por ter tido alguns problemas e tinha entrado, como é que chama? Tinha, mas não tinha. Não, recuperação ela judicial? tinha falido, mas Recuperação judicial. recuperação judicial. Ela tinha, mas os proprietários não tinham recebido. Então, eu fui lá, peguei, solicitei e eles mandaram para mim o manual do síndico e o manual do proprietário eu distribuí para todos os condôminos. Pois bem, mas isso já sabemos que é uma problemática, né? Até para configuração Isso. de marcos iniciais de apuração de responsabilidade. Não é mesmo, doutora Exatamente. Renata? Mas aí o condomínio já tinha 8 anos, então não tinha nem, assim... Foi uma situação que eu peguei e eu fiz questão de conseguir para aqueles condôminos, porque eles nem sabiam como é que estavam fazendo as suas reformas e nem tinham... E naquele tempo né, não tinha esse boom da manutenção, da cada um fazia de todo exatamente. jeito. Então, enfim, Ô, eu Tiago, fiz a minha parte dentro do que eu podia fazer, né? E aí, automaticamente, a gente implantou, nos 2 condomínios implantamos a 16280, né? E a 5674, ok?
Só que a 5674, eu vim implantar um ano depois. Na verdade, a construtora já tinha entregado para a gente um aplicativo dessa gestão de manutenção. E aí a gente veio fazendo toda essa gestão de manutenção dentro da 5674, mas eu nem tinha profundidade disso. Eu confesso que eu não tinha. Foi no período desse um ano que eu fui jogada ali dentro para assumir. Caí de paraquedas e estudei. Jogada não, você se candidatou não, pior ao que não. cargo Você estava aqui presente quando a Fabíola falou que eu não me só se candidatei. você for por determinação judicial, foi nomeada interventora no condomínio. Porque se não foi assim, eu acho que foi você que lançou o seu nome, né? Não lancei. Tá lá Meu no nome lançaram e eu aceitei Tá o lá desafio. no Código Foi Civil, né? diferente. Ser eleita, né? Lembrando a escritora alagoana Nádia Correia, nenhum síndico cai de paraquedas. Grande advogada, escritora Você não da queria cidade. ser síndica? Não, eu na verdade, eu fui pra Assembleia, porque era meu primeiro imóvel, né? Assim, e eu não me candidatei, não coloquei meu nome. Mas se dissesse seu nome, você queria. Síndica fantasma? Na verdade, Ficou viciada agora. o condomínio inteiro, assim, apontou pra mim e ela disse, tá drogada, por que ela não ama ela? segmento Eu disse, condominial eu? agora. Ela não Como enxerga assim, mais eu? viver sem segmento Pois condominial. mas me apaixonei. Confesso pra vocês que nesse primeiro ano eu sofri pra caramba. Eu cheguei pra Tiago, Deus me livre, eu não quero isso pra minha vida, nunca mais. Porque Foi ou você- não foi, Tiago? É. Aí, Tiago, pera que não é bem Tiago, assim, tenha calma. Eu acho que com essa declaração de Cida, ela pode atualizar a bio dela, né? Fazer um bio, porque realmente foi uma declaração, um depoimento emocionante. Amigo, devolvendo a palavra a você, que você também, como host, tá precisando se manifestar. Então, Eu assumi Mas foi aqui ou pra não devolver, tá? foi. Eu queria começar pela sua pergunta, Opa, Renata, amigo. que é um pouquinho da minha resposta agora, né? Aham. Nessa transição, Tiago, de 5 anos a 6145 de 2012, né? 6.145, né? Da Lei de Inspeção Predial aqui. Isso, o decreto-lei. 6145. Condomínios a partir de 5 anos já tem a obrigatoriedade da inspeção predial. E daí, naquela matriz da inspeção, vai aumentando. Daqui a pouco a gente fala a tabela certinha dos anos. Já tá olhando para mim para falar. E daí, Ela o que é tá que na aconteceu de pontinha da fato? linha, né? Você perguntou se acontece com a Renata. Acontece com a Renata, acontece com todo mundo. Inclusive, acontece comigo. Tá? Aconteceu comigo. Não acredito. Recentemente, eu assumi um condomínio de uma construtora, tá? Que não pediu RJ, mas não entregou o manual do condômino, nem do condomínio. Como é que você vai fazer um plano de Então, manutenção? na verdade, o que ela entregou? Ela entregou o manual genérico da ADEME. Então, Aquele é um velho volume. manual... Como fazer um manual de Isso. operação de acordo com a NBR 14037. Isso, aquele manual genérico, mas que Perfeito. não é específico para aquele empreendimento. Não é Entendeu? um manual. Isso. E daí o que foi que aconteceu? O síndico que me antecedeu, né? Como eu entrei, estava lá prestes a perder, a acabar lá os 5 anos e eu chamar a inspeção que não tinha aquela obrigatoriedade. E daí o gestor, o síndico anterior, disse em assembleia que nunca fez manutenção. A única coisa que ele tinha feito foi uma lavagem na fachada. N problemas com a situação do condomínio, estava sendo feitas as manutenções básicas, e daí o que estava se fazendo? O pincelamento, amigo. Aquilo que eu estou vendo, eu estou ajeitando e estou deixando arrumadinho. Mas a base da estrutura, propriamente não. Então eu cheguei até o momento de ter uma reunião com o conselho e falei que o condomínio estava agonizando. E que precisava sim de intervenções, precisava sim de uma execução daquele plano de manutenção. E que precisava sim da execução da matriz de prioridades. Entendeu? E daí o que foi que eu disse? Não, vamos chamar uma engenharia para que a gente faça esse plano de manutenção e já comece esse filho correto, amigo. Eu digo para todo mundo, esse filho não é meu como síndico, eu sou o responsável dele, eu só tenho a obrigação de pôr ele no caminho correto. Isso. Se ele vai se dar um bom homem, um bom menino, né? Isso aí no futuro a gente vai colher. Mas eu como gestor, eu como responsável, eu tenho como obrigação colocar no caminho. Se a assembleia, se os condôminos não vão aceitar esse direcionamento, aí já não é uma responsabilidade minha, que quando não dar para mim aquele limite ali como síndico, né? Ou seja, não está fazendo da forma correta, eu não sou obrigado a continuar ficar como um tutor desse menino, né? Desse condomínio. Então a gente faz declina do contrato
e deixa um outro que queira assumir essa responsabilidade, porque como a gente sabe que a responsabilidade é só do síndico, tá? De fato, a responsabilidade não cai para o subsíndico, a responsabilidade não cai para o conselho fiscal, a responsabilidade não cai para o condomínio, a responsabilidade é do síndico. Então, como você falou no início do programa, compete o síndico essa gestão, essa manutenção, essa contratação, essa orientação, essa valorização, essa segurança. Então, é responsabilidade. Recai para o síndico isso aí. Isso. Então, eu vivo, né? Assim, eu conheço um pouquinho, mexo um pouquinho com o condomínio, então assim, a gente tem uma experiência. Voltando ainda na minha fala, na fala da Cida, quando ela começou dizendo que não queria mais isso para ela, pois bem, Renata, é uma área viciante. Eu sou amante desse segmento, um segmento complexo, mas não é complicado. Condomínio. É uma matéria exata. Então, Cida, esse problema não é seu, não absorve esses problemas. Aí tá todo mundo falando, o síndico precisa de um engenheiro, o síndico precisa de um psicólogo, o síndico precisa de um juiz, o síndico precisa de um caba que vai lá e dê umas porradas, o síndico precisa de tudo isso. O síndico precisa, um capataz, né? O síndico precisa de um pouquinho de tudo isso. Cara, você não precisa absorver para você. Esse filho não é seu, entendeu? Esse filho não é seu. E daí ela foi lá, foi desacelerando. Eu foi se confesso viciando. que meu psicólogo foi Eu queria. Então, cabe ao síndico, Tiago, cabe ao síndico esse conhecimento, cabe ao síndico levar para a população, para o morador. Olha, divulgação eu estou fazendo o melhor para você. Eu sou um síndico profissional, eu sou contratado, vocês me pagam. Então vocês têm que tirar de mim o melhor para valorização do seu negócio. Eu não sou o síndico profissional, o síndico não morador, ele não joga contra o empreendimento. Ele tem que ser visto como parceiro. Ou seja, mas sempre o síndico neutro, certo? Ele vai mexer em alguém que está na zona de conforto. E é sempre quem faz errado. É sempre quem quer o errado. Você está entendendo? Então, assim, essa minoria vai tumultuar esse ambiente. Então, assim, amigo, se posiciona, vamos lá, coloca, dá aquele freio de arrumação, chama a responsabilidade, não quer. É por isso que a gente tem agora o Segue a Pauta, para orientar você, quanto condômino, a saber as suas responsabilidades, os seus deveres e aquilo que é seu de direito para cobrar no seu condomínio. Eu não conhecia vocês. Concorda, Tiago? Eu não conhecia vocês. Criei um monstro. Viu, Cida? Eu não conhecia vocês dois. Quando eu me mudei para o meu apartamento que eu moro hoje, me elegeram como síndica. Eu não queria e me colocaram lá como síndica. Só que eu renunciei, né? Eu não conhecia vocês, eu assumi tudo para mim. Então, eu não sabia o que era ser síndica. E assim, como eu já era da assistência técnica de uma construtora, e eu me envolvo. Eu tô ali, não tem como. Não tem como você não se envolver. A possibilidade de conflito é iminente, né? Conflito de interesse é iminente. Menino, e assim, aí eu renunciei, porque como eu já era dessa outra área, mas eu sou apaixonada por condomínio. E eu me encontrei, porque eu sou apaixonada dentro da área da engenharia a qual você condominial, a qual então, eu me especializei. Vai ser a segunda pergunta, mas a próxima pergunta você já deixou spoiler na sua fala. Conflito de interesses. Você trabalha para uma grande construtora e te elegeram para ser síndica dessa construtora. Perfeito, parabéns, tá? Não aceite, e existe realmente um conflito de interesse. Mas saiba que existe no mercado, sim, essa atuação. Construtoras colocando para fazer a gestão do empreendimento no início ali, principalmente naqueles 5 anos, pessoas ligadas à construtora para que possa mascarar, certo? Ou seja, bater menos em cima do direito da coletividade. Amigo, mas aí você vai me perdoar. Claro. Mas aí você vai me perdoar que aí a gente tem que dizer que o grau de omissão dos condôminos não pode chegar a esse ponto de passar 5 anos sem entender que todo esse jogo orquestrado, porque pelo que você tá falando, é uma orquestra do mal. Mas tem uma Mas coisa... não é... Calma. Todo mundo com muita calma nessa hora. Calma, take it easy, my brother. Então, assim, a gente tem que ter essa... É importante a gente estar falando, e tá falando abertamente que isso existe, até para que você, condômino, você, síndico, se ligue. Quer dizer... O síndico que está ligado com esse ponto é porque ele está fazendo mal feito, né? Então, saiba que a gente sabe que isso existe. Estamos aqui potencializando a informação para o condômino. Agora, a gente tem que ter em mente que o condomínio
é dos condôminos, Perfeito. tá? Não é do gestor, não é do síndico profissional, não é do síndico orgânico e tampouco da construtora após a sua entrega. Então a gente tem que ter esse efeito de mobilização para evitar que esse tipo de coisa aconteça, mas o seu alerta, ele é bem válido. Olha, Tiago, eu complemento ainda aí uma situação importante. A construtora, ela pode indicar um síndico? Pode. Mas o síndico tem que ter caráter suficiente para dizer, eu vou ser indicado, eu posso ser eleito, mas jamais eu vou de contraponto com o interesse do condômino. Então, é o seguinte, eu vou entrar e a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma inspeção predial para receber o condomínio ao qual você está entregando. Mas você diz Aí eu tô inspeção dizendo- predial? Não, isso. Inspeção predial? Não, né? O laudo de vistoria. O laudo de vistoria do recebimento do condomínio. Então, assim... Eu senti um negócio em cima da nomenclatura, inspeção predial. laudo. Mas Mas porque a isso, gente, ponto a né, ponto, perfeito. não, a gente perfeito. fala que é Perfeito. o nome Iuris, né? Da Perfeito, coisa, que a gente perfeito. tem que ter a correta... Mas foi ótimo ter corrigido aqui. Então, o que acontece? Se a empresa me chama para eu me candidatar a síndico naquele momento ao qual eles estão implantando o condomínio, que eu também faço a implantação de condomínio, eu deixo bem claro que eu não tenho um vínculo com ela. O meu vínculo é com o condômino. Então, se ela tiver que fazer o trabalho certo, ela vai ter que fazer sim. Se tiver que corrigir, vai ter que corrigir sim. Até porque se eu passar pano, a responsabilidade vai ser minha. Vai em cima de você. Eu tenho Entendeu? experiência E aí, o que também com acontece? isso. O próprio condômino, né? O próprio condômino, amanhã ele vai dizer assim, por que você recebeu e eu tô com o meu imóvel desvalorizado e a culpa é sua. E quem é que vai pagar por esse bem que está desvalorizado? A minha pessoa. Uma regressiva contra o síndico da gestão. Exatamente. Eu tenho uma experiência, eu vivi isso também. Não, eu posso contar? você? Foi. Não acredito. Eu não acredito. Brinde-nos, por favor. Eu vivi isso, Renato, ó. Fui chamado para assumir a gestão de um condomínio com 320 casas, tá, no Francês, pela construtora, que detinha a maior parte ainda dos lotes. E daí eu comecei a fazer a gestão pela construtora, né? Tava pagando algumas contas, tal, ainda pela construtora. Quando eu vi que da forma que a construtora estava querendo entubar os condôminos, neutro, marcha ré. Ali eu já enxergava, Tiago, que não Sim. dava para manter o mesmo interesse, eu como condomínio e construtora querendo maquiar o interesse dela. Isso. E daí o que foi que eu fiz? Por isso que eu falo que eu não tenho rabo preso. Chamei o conselho fiscal, que era o meu conselho gestor da época, eu como um síndico representando a maioria por conta da construtora. Chamei o conselho fiscal e falei, eu disse, olha, conselho gestor, eu disse, olha, esse condomínio tem potencial. Eu ganhava 6 mil e poucos reais, quase 7 mil reais. Um bom salário, né? Desse condomínio só. Chamei o conselho e disse, olha, esse condomínio tem muito potencial. Agora, dessa forma que está sendo gerido, vocês não vão decolar. O que é que vocês têm que fazer? Assumir o condomínio, ou seja, nascer a instituição condomínio, CNPJ próprio, que já estava constituído, mas só que não estava em uso, porque os próprios moradores não queriam. Vocês têm que assumir, vocês têm que tirar, desmamar isso da construtora. A partir do momento, Renata, que eles fizeram isso, eu perdi a minha contratação, a minha remuneração, né? Porque eu declinei isso em assembleia, entendeu? O condomínio decolou. Assim, eu disse, e eu até falei, eu disse, olha, se vocês assumirem, eu compro uma unidade aqui, porque tem potencial. Amigo, eu participo de assembleia hoje como condômino, são aprovações de serviço na casa de 90 mil, de 120 mil, com caixa próprio. Então, assim, quando existe um conflito de interesses, e a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de monetizar a casa da gente. Então, quando existe esse jogo de interesse, você tem que estar muito certo do que você quer. Tá? Sim. Tem que ter muito Eu vivi caráter. isso Eu e ainda, costumo dizer que tem que ter o ainda caráter. disseram assim, eu renunciei, eu perdi 6 mil reais, hoje faz falta, né? E daí ainda teve grupos de empresário que disse que eu fui chutado do condomínio. Eu disse, eu não fui chutado, amigo, eu sou condomínio, né? Agora você tá devendo, viu?
Pois bem. Bom, essa pauta é riquíssima, né? A gente começa a falar e a gente começa a cascaviar e descobrir situações. Mas assim, Renata, como a pergunta que vem agora é uma pergunta bem simples, né? E eu acho que você vai ser muito enfática em respondê-la. Como a manutenção da administradora pode se fundir com a manutenção da 5674 na engenharia, e você, como você propõe isso para juntar Eu lhe fiz essa serviço? pergunta como síndico e você está jogando para especialista, não foi? Não, eu estava respondendo, mas o Tiago... Mas joga para especialista. o Tiago me cortou. Cortou ou não cortou? Cortou. Aí Ou agora seja, é você. como Renata. até eu já tinha falado aqui antes, né? Quando a gente elabora todo aquele plano, então lá contempla quais são os serviços que tem que ser executado pela manutenção do condomínio. Né? Isso, existem serviços que tem que fazer por empresas especializadas, capacitadas, e pela própria manutenção do condomínio. Então, é onde entra a parte da administradora de condomínio. Então, a engenharia, ela tem que fazer parte, é interessante até que faça parte dessa própria contratação dessa administradora de condomínio. Para que quando seja contratada, que ela faça aquele escopo dos serviços dela, o que for de competência da parte de engenharia do prédio, a gente, como engenheiro, possa analisar se ela está atendendo tudo aquilo que a norma pede. Entendeu? Então, aí vamos lá. Faz de conta que você contratou, já está lá a empresa. Então, cabe a gente de engenharia conhecer qual é o escopo da administradora. E da empresa contratada. Aí, se for empresa contratada, conhecer e conferir toda aquela parte documental pertinente e acompanhar a execução dos serviços. Perfeito. Entendeu? Seja de perto, ou seja, através da pessoa que vai estar lá, através de fotos, de vídeos, enfim, porque às vezes a gente não consegue fazer aquele acompanhamento total de serviços, mas a gente consegue acompanhar, né, paralelo àquele... Só para concluir, a última pergunta, não vou deixar você falar. Engula. Eu quero fazer só mais uma exceção aqui de engenharia, viu? Engole o choro, Tiago. E aí eu vou levar essa pergunta para Tiago Oliveira. Olha aí, temos sobrenomes agora. Funcionou. Tiago, falamos 30 aqui... segundos, tá? Falamos aqui sobre a administradora e sobre a engenharia, né? Mas aí, a responsabilidade do condômino? Dá mais meia hora de programa. Não, ele vai falar em 30 segundos. Não, aí você não quer a resposta. Não, se vira nos 30. Eu vou fazer melhor. Como a gente já está se aproximando das falas finais, percebo... Não, é uma fala importante. Percebo, eu vou fazer o seguinte, até para deixar um gostinho pro nosso seguidor. Eu vou emendar numa fala de Tiago, que é uma situação muito corriqueira. Tiago trouxe pra gente uma situação que, hoje em dia, o que a gente mais vê no mercado. Condomínios às cegas, em situações de ausência total de entrega dos manuais de uso e operação, seja das áreas comuns, seja do condomínio. Então, aí eu lhe pergunto, aí eu vou lhe devolver a pergunta. Na verdade, eu quero deixar no ar o clima de suspense pra gente até trazer isso, seja aqui ou no nosso momento jurídico, com a seguinte situação. Nós temos um cenário de ausência total de entrega das áreas comuns de maneira oficial. Sim. Ponto. Nós temos um total descumprimento da 14037, seja pela ausência de manuais dos proprietários ou dos condôminos. Ponto. O síndico precisa necessariamente fazer a manutenção da coisa. Ele tem a obrigação legal de fazer isso. Mas como fazer isso se você não foi orientado na origem de como dar a manutenção daquelas áreas comuns? De quem será essa responsabilidade? E temos questões envolvendo perda de garantia, temos questão de ausência de responsabilidade, já que já discutimos aqui brevemente, garantia é uma coisa, responsabilidade é outra. Eu posso falar o que eu estou pensando? Você pode pensar. Agora, eu gostaria de deixar fazer esse link, né, com o nosso seguidor,
e a gente deixar esse clima de suspense e terror no ar e tratar... No momento Isso, jurídico. no momento Cada um faz o seu marketing. Cada um... Então eu vou deixar tudo isso pra gente debater, tá? Num próximo programa, no Momento Jurídico, ou até mesmo com vocês. Será um prazer. Tá vendo? É por isso que eu gosto dele. Eu gosto de trazer ele para nossos momentos. Perfeito. Não fique Então, se coçando, não. Eu já tava... Tiago, para finalizar, realmente, tem só uma pergunta que eu acho interessante nessa intervenção aí da engenharia, e daí já cabe a assessoria jurídica nessa orientação ao síndico. Se fala muito no meio condominial de 3 orçamentos, cotação de 3 orçamentos para execução de serviço. Não sei onde está escrito, mas eu acho que é só pela questão de transparência, de dar transparência ao processo. Mas ultimamente eu vejo síndicos usando o termo tomada de preço para a contratação de algumas obras, alguns serviços. E daí eu pergunto, esse termo tomada de preço, se for levado à regra em uma assembleia de condomínio, e daí a gente tem que levar em consideração capital social de empresa, capacidade técnica, como é que fica essa esfera em cima da nomenclatura e do processo em assembleia? Mas também é cada pergunta que vocês querem que a gente responda em 10 segundos, né? Não, se vira nos 30 aqui. Sim, não, veja. Tá, então eu vou ser rápido o suficiente. Eu acho que alguns desses temas nós vamos tratar também no Momento Jurídico, e aí não é realmente diferente da resposta anterior, eu vou fazer algumas breves considerações. Primeiro que a nomenclatura creio eu, que ela seja um pouco inapropriada. Veja, taxa de condomínio, na verdade, não é taxa de condomínio, é cota condominial. Taxa é um instituto, do direito tributário. A tomada de preço, que o pessoal conhece popularmente, também é um instituto do direito administrativo, né? Rapidamente falando. Ainda que exista uma obrigatoriedade, né? Que a própria convenção traga essa necessidade de apresentação desses 3 orçamentos, coisa que realmente eu não vejo de maneira corriqueira nas convenções, mas existem serviços que, até pela sua especialidade, né, e pela expertise da empresa ou do trabalho contratado, eles simplesmente dispensam essa apresentação. Existem serviços que são muito afetos ao dever de confiança que o síndico repassa lá do 1348 do seu parágrafo 2º, ou seja, aquilo que ele pode terceirizar. Me dá uma parênese. Não, foi porque a mão estava presa aqui embaixo. Eu, particularmente, acho importante. Porque dá clareza e transparência. Não é obrigatoriedade. Isso. E dar conhecimento para nós, né, síndicos leigos, ter noção do preço que está sendo cobrado no mercado. Mas você pode... Porque aí você faz uma pesquisa, realmente, e você tem importante. certeza Preço disso. não é qualidade. Não é. Exatamente. Você pode, na verdade, orçar. Você pode orçar para ter uma métrica de mercado do preço daquele produto, né, ou daquele serviço, mas tal empresa me passou confiança. Eu estou informando para vocês que fiz aqui, verifiquei no mercado o preço desse serviço, mas ao final das contas, mesmo esse aqui não sendo o matematicamente mais em conta, eu senti mais segurança. Então, como a gente tem uma diferença de preço tão pequena, a gente está fazendo essa aplicabilidade aqui. Você, dessa forma, mantém a sua segurança, você dá publicidade ao ato e você contorna a situação. Verdade. Eu acho que o caminho é esse. Preço e valor são inversamente proporcionais, né? Não tem como você ter as duas coisas. Eu acho que melhor do que valor ainda é capacidade técnica, é qualidade na execução da prestação de serviço. Né? Então, assim, muita gente vai pelo valor, pelo preço, tá? Achando que está fazendo uma boa aquisição, onde a gente encontra, infelizmente, ainda alguns prestadores. Na engenharia, o pessoal fala de Zé Colher, né? Carinhosamente de Zé Colher, mas temos muitos profissionais bons, né? Isso.
felizmente falando, mas que a gente ainda vê o pessoal contratando por preço sem prestar atenção na qualidade. Ou seja, é aquele momento que gasta o dinheiro do condômino sem saber como está gastando e como está gastando. Na verdade, ele contrata por preço, ele não tem conhecimento, ele não sabe o que tem que ser feito, ele deixa o profissional lá fazendo do jeitinho dele, aí depois a coisa... Dá errado. Aí ele diz, poxa, eu fico imaginando a cara do síndico quando chega na Assembleia para justificar porque deu errado. Bom, mas vamos deixar essa pauta para outro então, dia, só para finalizar, acho que a gente não tem mais espaço para nos ter os profissionais certos nos locais certos, né? Essa é a ideia. Inclusive no próprio condomínio. A gente sábado teve essa experiência, até que você postou no grupo. Aquelas sacadas de um edifício. Minha gente, vocês sabem o milagre de Deus aquilo ali. Fica isso. Aquilo foi um milagre, é um livramento. muito sério, gente. Eu estava lendo hoje que foram um processo de infiltração nas unidades. Entendeu? Então, são processos de infiltração, são faltas de manutenção, são faltas de quando se faz uma reforma dentro de um prédio, que você sabe que é outro tema, mas que para qualquer reforma dentro de um condomínio ou dentro de uma unidade, tem que passar pela aprovação do síndico. E o síndico só pode aprovar essa reforma mediante um plano de gestão, que é pauta para outro episódio. Então, eu quero deixar isso aqui claro, que não há mais espaço. Avisos a gente vai tendo a cada momento, né? A cada semana, a cada mês, a cada 15 dias, no Brasil inteiro. Então, ficar alerta que isso não é custo. Isso não é custo para o condomínio. Isso é investimento, é valorização, é cuidado, é segurança para você, síndico, e para todos os moradores e usuários de investimento para o seu condomínio, você está investindo no seu patrimônio. Então, você investe em roupa, investe em sapato, investe em carro, investe em celular. Por que não investir no seu patrimônio? Que é o seu lar, onde você descansa, onde você dorme, onde você habita, onde você convive com os seus. E você precisa ter segurança nesse espaço. Então, eu finalizo com essa palavra, que a gente precisa dar importância num local onde a gente habita. Porque ali é a nossa segurança, é o nosso viver, né? É o nosso ambiente. Finalizando, é o nosso lar. E se a gente não valorizar o nosso patrimônio, quem vai valorizar? Exatamente. Que lindo. Meigo, né? Não foi? Fui bem calminha, né? Muitos desabafos aqui hoje. Pessoal, vai chegando ao fim, tá? De mais um Segue a Pauta. Satisfeito? Dá mais uns 30 minutos aqui pra gente. Não, ele já tá querendo tocar o sininho. Por favor, Tiago, faça suas considerações. Eu, né? Tiago. Obrigado. Falei, não. Tiago com I. Agradecer aqui mais uma vez o convite e dizer que toda vez que for convocado sumariamente, não pensem que eu não virei, eu estarei aqui. Quando você pensar, eu já estou na porta aqui dos estúdios aqui da Destravo, aqui muito diretamente no Centro Tecnológico do Jaraguá. Vamos aqui ressaltar aqui as belíssimas instalações do nosso amigo Jaelson, não é mesmo? Perfeito. Renata. Agradecer vocês por esse convite. É muito bom vir aqui de falar sobre engenharia condominial, que é a minha paixão, que é o que eu trabalho por amor. Então, agradecer e dizer como Tiago, estarei sempre à disposição. O que precisar, estarei sempre aqui nesse estúdio que é maravilhoso. É bom, né, menina, esse estúdio? Algum recado? Algum recado? Esse estúdio é maravilhoso. Olha, se você está pensando em montar o seu podcast, vem pra cá. Que não possa jabá, gente. E falando de jabá, vamos falar dos nossos patrocinadores, né, Mas Tiago? não é assim, a gente precisa começar a falar que não pode fazer publicidade aqui dentro. Mas a gente já começa fazendo, então finaliza aí, Tiago. Pessoal, agradecer a participação da Eleal Elevadores, Alpex Gás, Pague Seu Condomínio, Live Portaria, Elemac Elevadores, Lima Soluções Prediais, olha aí uma empresa de engenharia, Top Jardim, Safe Condo. Isso. Pessoal, a Renge precisa nos patrocinar também. A Renge né? poderia estar aí também, né? Pode, Não, tudo você fala pode. Renge. Pode, calma. Você já viu a minha figurinha do Faz um Pix? Eu mando outra, eu tenho outra como resposta, viu? Não mande o Pix, não mande a figurinha, não. E depois que ele manda a figurinha do Mande o Pix, ele some do WhatsApp. Pessoal, eu acho que mais uma vez, né? A régua tá lá em cima, foi mantida.
Foi entregue, tá? Boa parte do conteúdo, uma pouca da importância da manutenção, da conservação, né? Para que você, síndico, para que você, condômino, possa fiscalizar e participar mais desse mundo condominial. Vem crescendo a responsabilidade do síndico, não tem como negar. A participação da engenharia, a participação do advogado, a participação da contabilidade, não tem como mais retroceder. Então, eu fico aqui muito grato, tá, com a participação de vocês, a parceria de Cida Azevedo, essa síndica co-host perfeita, tá? E fico à disposição. Gostei de perfeita. Pessoal, segue lá, segue a Pauta Podcast, tá? No Instagram e no YouTube. Pega esse conteúdo, manda para o seu grupo de moradores, faz com que ele participe, faz com que ele se faça se atualizar e contratar melhores profissionais para que, junto com você que está pagando e ele que está lhe representando, o seu empreendimento possa só decolar, assim como é a nossa intenção do segmento condominial em Alagoas e para todo o Brasil, tá? Vem novidades aí. Então, fica aqui meu agradecimento. Obrigado, Dr. Tiago, vulgo Cid Moreira. Obrigado, Renata. A gente agradece vocês e agradece você que ficou até agora nos acompanhando aqui nesse programa. Abraço, até mais. Até a próxima. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Group, powered by Servipa.